De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte do mesmo manancial, água doce e água amargosa, deu para se perceber que é a única fonte na face da terra que jorra água doce e água amargosa. E é muito perigoso. E nós precisamos aprender com nós mesmos. Nós vemos essas coisas. Nós estamos usando aqui uma analogia com respeito ao poço de Jacó. Respeito ao poço de Jacó. Lá era literalmente. Mas, mesmo assim, nós podemos aprender muito com respeito a esse texto que a gente leu e estamos meditando. Jacó foi um dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó foi separado por Deus ainda no ventre de sua mãe. Foi abençoado por Deus antes de nascer. Quando a Bíblia diz que o maior serviria ao menor. O maior serviria ao menor. Tinha gêmeos, Jacó e Esaú. A bênção da primogenitura era para o primeiro a sexto. No caso seria Esaú. Mas Deus tinha abençoado a Jacó. E que o maior serviria ao menor, no caso de Esaú. Logo que ele foi separado por Deus, do ventre de sua mãe, deveria ser uma pessoa exemplar. É isso? Separado por Deus, santificado por Deus. Mas aí já começou as coisas dando o contrário pelo seu nome, Jacó. O enganador. A pessoa santo, separado por Deus, para seu patriarca. Quando todas as famílias da terra deveriam ser abençoadas por ele, dando continuidade à bênção de Abraão para todas as famílias, agora se torna enganador. Se bem que ele e a sua mãe usou de artimanha, para que ele fosse mais mal visto, vamos dizer assim, especialmente pelo seu irmão. Então, Isaac, seu pai, está chegando o tempo de passar a bênção da primogenitura ao primogênito, e no caso seria Esaú. Isaac disse: meu filho, vai ao campo e prepara o guisado para mim, aquele que você sabe que eu gosto. E a mãe de Jacó ouviu isso. Disse: Jacó, corre lá no esteiro, lá, dá os cabras lá, os cabritos, e pega um cabrito e traz aqui para fazermos um guisado para teu pai, antes que Esaú volte. Veja que atitude. Que coisa feia, né? Aparentemente aos nossos olhos, coisa feia. Mas será que para Deus era feio tanto quanto nós achamos que era? O propósito de Deus não é fácil de conhecer, não é fácil. E assim aconteceu. Isaac já estava ali, começou a ir para o campo, correr atrás das gazelas, preparou, o menino preparou o guisado e levou para Jacó. Mas, minha mãe, eu sou liso, já o Esaú é peludo, não tem problema. Não sei se existia bola de sapateiro naquela época, mas alguma coisa que não dava, né? Ela pegou alguma coisa e colou os pelos lá no braço de Esaú e disse: vai lá, pega esta roupa aqui, a camisa de Esaú. Meu pai, aqui o guisado sobre a porta. Que és tu, meu filho? Eu sou teu filho. Vem aqui. Ele estranhou a voz. Vem aqui, deixa eu dar um cheiro. Ele cheirou o cheiro do campo. Talvez não era muito agradável. Eu lá disse: a voz é de Jacó, dá um cheiro de Esaú. Veio, abençoou e ficou abençoado. Chegou Esaú, foi triste e lamentado. O que nós queremos fazer uma comparação aqui é entre essa situação de Jacó
mas daqui a pouco não. Jacó depois foi obrigado a sair da sua casa, fugir para escapar de vida, mas seu pai disse: vai, o pessoal do Oriente, os parentes, nossa parentela, e lá procura uma esposa para ti. Jacó saiu, apenas com um cajado, apenas com um cajado. E passou por algumas experiências maravilhosas. Quando deitado naquela região, a cabeça em cima de uma pedra, mas sonhou e viu uma escada de alto a baixo, nos anos subindo e descendo, que era o tipo de Jesus. Era o tipo de Jesus. Depois Jacó continuou a sua jornada e se chegou àquele local onde estava um poço, bem pertinho já da casa de Labão, estava um poço de Jacó. Ali contou a sua história que ele iria exatamente para a casa de Labão, que era parente seu. E perguntou para o Labão, disse a situação, e depois dessa história em si, Raquel, a sua filha, está chegando. Era exatamente uma pessoa que ele queria muito, era parente sua para casar. E ali o delírio relativamente de Jacó, viu Rebeca, beijou e chorou. Sei que tinha na sua mente, seu coração, mas ele chorou. E a história continua, ele foi à casa de Labão, e ele estava começando a pagar o preço daquilo que ia semear. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também separará. Lá em Romanos a gente vê isso. Ele já tinha enganado a Sara 2 vezes, e agora ele começava a se enganar. Trabalhou 7 anos. Olha, você quer? Você vai ter que trabalhar 7 anos. Trabalhou 7 anos, sem receber salário nenhum, só para engordar a bolsa de Labão. Se fosse político, se estivesse aqui hoje em dia, faria muita coisa para a sua bolsa. Mas o fato é que quando terminou os 7 anos, chegou o casamento com Raquel. Labão vai dar Lia, a irmã de Raquel. E não sei como era o procedimento naquela época, que Jacó não viu bem com quem era que estava. Chegou outro dia, viu outra mulher que ele não queria. Aí ele vai, ela diz: como é? Trabalhei 7 anos com Raquel e você vem me dar essa mulher. E ele vai dizer que o costume é assim. Se dá a primeira mais velha, depois a mais nova. Você tem que trabalhar mais 7 anos, se quiser, Raquel. E assim ele fez. E o que aconteceu? Jacó teve 2 mulheres e 2 concubinas. Agora veja bem, santo, separado por Deus, para ser o exemplo das nações, dos povos, do cristianismo, e agora passando por toda essa coisa terrível, vergonhosa, que não é bom, que não é agradável de forma alguma. Mas aí está o propósito de Deus usando aquela família falida, para que daquela família viesse então o quê? As 2 tribos, de onde sairia o Messias, o nosso Salvador. Tem uma situação dessa, tem uma situação semelhante a essa. A gente pode ver e saber que Deus, como diz o profeta Isaías, não vê como a gente vê. Os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. O propósito de Deus não são os nossos propósitos. E assim sucessivamente. Deus tem usado pessoas frágeis, às vezes até indecorosos,
quando, se nós fôssemos pensar e agir, repudiava totalmente. Porque a gente pensava da nossa forma, da nossa maneira de ser. Mas Deus não pensa assim, de forma alguma. Aí por que, meus amados irmãos? Porque Deus usa, sabemos que Deus usa seres humanos como são. Deus usa seres humanos como na realidade são para definir o seu propósito. Definir o seu propósito. Como são os seres humanos? A partir lá do Éden, até hoje, daqui até a volta de Cristo, não muda muita coisa não. Não muda muita coisa. Fracos, limitados, cheios de tantas mazelas, abraçamos coisas mundanas, coisas do mundo, se assemelhando mais aos filhos do mundo que aos filhos de Deus, e nós estamos aqui, e sabemos perfeitamente isso, cada um sabe do seu dia a dia, do seu dever, do que pratica, do que faz, do que deixa de fazer. Mentira é uma coisa terrível, mas é tão popular. É um dos pecados mais condenados por Deus na Bíblia, é a mentira. Mentira, às vezes, por brincadeira. Não é verdade? Deus usa esses seres assim, mentirosos, fracos, para realizar grandes coisas. Grandes coisas. Estava falando hoje de manhã sobre um jovem que, esqueci o nome dele, está em Abraão. Ronaldo. Quem era Ronaldo? Quem era Daniel? Não o Daniel da Bíblia, mas esse que está sendo mencionado também. Então, Deus usando aquele homem para realizar grandes obras. Portanto, meus irmãos, a gente pode ver isso. Então, nós podemos ver que para servir a Deus, os seus propósitos, Ele tem levantado esses homens de naturezas fracas, tais, repudiadas por Deus, mas Deus é bondoso, misericordioso. E, por assim dizer, fazer o melhor que pode com o material que Ele tem de operar. Deus vai realizar grandes obras até a volta de Cristo, e não é com os anjos, não. Essas obras que Ele vai realizar até a volta de Cristo são os seres fracos e fracos, como a Bíblia tem mostrado. Se lemos a história dos juízes, Paulo já dizia que Deus lança a mão das coisas fracas para envergonhar os fortes. Se lemos a história dos juízes, a gente vê isso. Aqueles homens repudiados pelos irmãos, aqueles homens que não tinham renome, de menor tribos, etc., para realizar grandes obras. E assim Ele vai fazer até quando Ele quiser. Até quando Ele quiser. Nós estamos aqui, graças a Deus. A outra coisa que nós podemos verificar, mediante esses postos aqui, na indicação de que todos aqueles, através dos tempos, que Deus tem usado, que essas pessoas têm servido a Deus, nem todos eles herdarão a vida eterna. Estão destinados para a eternidade. Nem todos eles prestaram grandes serviços a Deus, mas nem todos estão realmente especificados, identificados para uma vida eterna com Cristo. Quero mencionar só um: Balaão. Balaão prestou grandes serviços a Deus, mas ele está na lista dos condenados. Em Judas, os lugares, a gente pode ver perfeitamente isso. Então, Deus é quem sabe todas as coisas. Não devemos incriminar ninguém, religião de ninguém, não devemos fazer isso, porque não sabemos de nada. Nós não sabemos.
Portanto, devemos agradecer a Deus pelo conhecimento que temos da sua palavra, pelo privilégio que temos em dizer que temos a salvação, porque foi prometida por Deus, temos a liberdade de culto, de ler a sua palavra, temos a esperança, temos a fé, temos o Espírito do Senhor, e precisamos nos manter nesta linha, olhando para o autor e consumador da fé, a fim de servirmos melhor ao Senhor. Mas, irmão critica irmão, irmão fala de irmão, irmão odeia irmão, é uma coisa triste, triste mesmo, e Deus tolera, mesmo esse faz assim, fala de irmão, critica irmão, odeia irmão, ainda pode ser usado nas mãos de Deus. Agora, lamentável será se essas pessoas prestarem serviço a Deus e depois estar naquela lista quando ele diz apartar de mim, ó Deus. Aí é triste, é muito triste. Não desejamos isso de forma alguma, cara, nem os que estão aqui. Busque a Deus, seja humilde, tenha espírito resignado, faça o melhor possível para Deus, por mais simples que seja. Isso é bom, isso é muito bom. Portanto, meus amados irmãos, temos visto um testemunho da veracidade das Escrituras através dos tempos. Deus tem usado no fato pessoas humanas para estarem para um determinado propósito, para realizar grandes obras que os anjos desejaram. Essas pessoas se tornaram heróis da fé. E aqueles que foram heróis da fé, está no livro dos Hebreus, nós somos mais privilegiados que eles. Porque a fé que eles tinham era exatamente essa vida que nós estamos vivendo. A promessa em Jesus Cristo. A promessa em Jesus Cristo. Daquelas 12 tribos, a tribo realmente que não era dos levitas, que deveria ser, Deus não quis, mas da tribo de Judá, que saiu o leão, né, como nós cantamos às vezes, para cumprir assim, a profecia lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, esmagar a cabeça da serpente. O golpe já foi dado. Nós estávamos rastejando por aí, na UTI, mas ainda está fazendo e acontecendo na vida até dos crentes em Jesus Cristo. Nós sabemos perfeitamente disso. Na nossa fraqueza, muitas e muitas vezes, é que precisamos sentir a força. É que precisamos sentir que a mão de Deus está agindo na nossa vida. É que precisamos fazer e dizer como Paulo diz: é que sai por ele. Nas fraquezas é que sai a força. Mas quando nós agimos da forma correta, humildemente, se voltando para Deus, buscando a Deus, tragando a vida para Ele, sabendo que este mundo passa rapidamente. Tiago já dizia que passa como uma neblina, como uma sombra que ninguém percebe, mas muitas vezes a gente vive como parece que vamos viver nessa matéria o tempo todo. O egoísmo prevalece, correndo atrás das coisas que perecem dia a dia. É errado? É errado. A maneira como você vai usar as coisas que você está correndo é que pode se tornar errado. Mas a Bíblia diz que o povo de Deus, a igreja de Deus, os homens de Deus, devem ser industriosos, né? Crescer. Por isso, meus amados irmãos, aprendamos esta lição. E em suma, tirar a pedra da boca do
para que aquelas pessoas que estão morrendo de sede sejam dessalinadas. E essa pedra,